gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu continuo falando das leituras que eu fiz em março. O quinto livro que eu concluí, porque na verdade eu comecei a leitura desse livro foi em janeiro, só concluí agora. Eu fiz a leitura pelo Kobo, que foi A Dança da Morte do Stephen King. A Dança da Morte é o livro mais extenso dele, tem 1250 páginas e ele foi originalmente publicado em 1978 e na época os editores acharam que o livro estava muito extenso, pediram para o Stephen King cortar lá um monte de coisa, acho que foram tiradas 200 páginas. O Stephen King não ficou satisfeito e reeditou ali o livro na versão que ele queria em 1990. Então a versão que eu li, que é da Suma de Letras, é a versão sem original, né? Como ele queria que tivesse sido feito originalmente. Bom, esse livro, a história dele, ele é uma história pós-apocalíptica, né? Então o mundo ali passou por um vírus misterioso que dizimou praticamente 99% da população e as pessoas que sobreviveram, elas vão ter que se reestruturar, né? O livro, ele tem um ritmo, eu achei o ritmo dele bastante lento, porque as coisas demoram a acontecer. Então talvez tenha sido até por isso que eu demorei tanto a ler. Não é aquele tipo de livro do King que a gente quer saber logo o que vai acontecer. A narrativa ela vai sendo construída por flashbacks, né? Então os personagens eles vão sendo apresentados pra gente através ali de volta ao seu passado. Então a gente acaba se pegando muito a esses personagens, mas a ação mesmo ela começa a acontecer lá para 90% do livro. Então eu achei o ritmo dele um pouco lento. Bom, em todas as histórias do King, a gente sempre percebe que vai haver ali um embate entre as forças do bem e as forças do mal. Mas eu acho que nesse aqui é onde isso ficou mais evidente, né? Então, à medida que as pessoas ali, os poucos sobreviventes, eles vão se reestruturando nesse mundo ali extremamente difícil, inóspito, onde é muito difícil a sobrevivência, eles vão se dividindo ali em dois grupos, né? Liderados pelo Randall Flagg, que é um personagem que aparece em outros livros do Stephen King, e do outro lado por uma senhorinha de 108 anos, negra, extremamente religiosa, que é a mãe Abigail. Então vão se formando praticamente ali dois exércitos ao longo dessa narrativa praticamente toda, onde a mãe Abigail representa claramente o bem e o Randall Flagg claramente representa o mal, tá? E a ação mesmo ela começa quase no final do livro. Mas mesmo assim eu gostei bastante da história. Existe uma série, uma minissérie de 1994, é uma série bastante tosca, mas eu gostei muito da série. Vai ser lançado filme, vão ser 4 filmes agora, acho que o primeiro vai ser lançado em 2017. Quem vai viver o Randall Flagg, que já está escalado o ator, é o Matthew, bom, tá aqui, essa figura aqui, nome difícil de pronunciar, mas eu acho que dificilmente ele vai superar o Randall Flagg da série, tá? Porque eu achei que ficou perfeito. É muito engraçado, aquele personagem é muito engraçado e eu acho que o final desse livro, que eu não vou falar qual é, eu achei perfeito. Eu achei assim divertido, foi divertido, acho que foi engraçado a forma como terminou. Bom, o que eu tenho tem duas curiosidades aqui no livro. Não é bem uma curiosidade, mas eu quis assinalar uma frase que é a seguinte: Nick Andrews tinha começado a ler um livro sobre uma preceptora apavorada que achava que a grande propriedade isolada, onde deveria estar ensinando aos belos filhos do dono, era mal assombrada. Embora não tivesse chegado sequer à metade do livro, Nick já sabia que o fantasma era realmente a bela esposa do dono, que estava provavelmente trancada no sótão e era louca de pedra. Não vou dizer qual é o livro, mas é bastante conhecido, muitos de vocês vão reconhecer. Mas o interessante é que eu li esse livro, na verdade uma novela, e eu fiquei muito na dúvida sobre o que estava acontecendo ali na história. Depois eu pesquisando, eu soube que
praticamente todos os leitores têm dúvidas sobre realmente o que está acontecendo isso, e acho que existe até encontros, conferências em que cada um dá a sua versão do que realmente aconteceu na história, do que realmente está acontecendo ali, que mistério que é. E se não é a verdadeira, a gente tem aqui pelo menos a visão, a interpretação que o King dá a essa história. Uma outra curiosidade, não sei se todo mundo que leu o livro aqui, A Dança da Morte, percebeu, mas num determinado trecho da história é encontrado um carro abandonado, um Plymouth, e esse carro tem um chaveiro com as iniciais do dono, que deve ser o dono, AC, que a gente, quem leu o livro Christine, eu imagino que tenha sido uma referência ao Ernie, né? Ernie Cummings. Então achei bem interessante assim, essa referência de um livro dentro do outro, tá? Outros atores que tem na série ali de 94 são o Gary Sinise, que eu gosto muito dele, ele faz o papel do Stu Redman, que é o personagem principal, e a Molly Ringwald, né, a eterna garota de rosa choque. Apesar do livro ter um pouco dessa característica de não ter tanta ação assim, eu gostei muito da leitura, principalmente pela criação dos personagens, né? Ao longo de 1250 páginas a gente acaba se apegando a eles. Depois eu li Dentro do Desafio Livrada, na categoria livro bobo, mas não é nada bobo, eu li o Eric, né, vejam um detalhe aqui, Fausto, riscado Eric, do Terry Pratchett. O Terry Pratchett, que é um escritor inglês, ele morreu em 2015 com 66 anos, né, ele já estava sofrendo de Alzheimer, e esse livro aqui é da série Discworld, que é uma série que eu adoro. Ele é o mais fino da série, ele tem 125 páginas, foi publicado esse aqui em 1990 pela Conrad. A Conrad, ela parou o autor, ele tem mais de 30 livros, não sei se chegaram a ser publicados 35 livros dessa série, e a Conrad, ela não terminou de publicar, acho que ela parou no 14, uma coisa assim. E a Bertrand Brasil, ela tá editando os livros dele, mas ela começou de onde a Conrad parou e depois ela vai voltar ao primeiro. As pessoas me perguntam se esses livros têm que ser lidos na sequência. Eu acho que não precisam, porque as histórias elas são independentes. Mas eu acho que o primeiro, A Cor da Magia, ele tem sim que ser lido em primeiro lugar, porque é aí que o mundo ali, o Discworld, vai ser apresentado pra gente. Alguns personagens vão ser apresentados e eles se repetem, alguns personagens aparecem em várias histórias, né? Esse livro aqui eu achei muito divertido. Ele traz como protagonista o Eric, que é um menino de 13 anos que é demonologista. E ele tá lá na casa dele e ele resolve invocar o demônio, porque ele tem 3 pedidos a fazer para o demônio, né? Então ali uma clara referência ao Fausto, né? Acontece que na evocação ali do demônio, quem aparece nada mais nada menos que Rincewind, que é um personagem que aparece em várias outras histórias da série Disco, inclusive na Cor da Magia. E o Rincewind, ele é um mago extremamente atrapalhado, desastrado, cuja maior talento dele como mago, segundo ele mesmo gosta de dizer, é que ele consegue fugir de todas as situações, né? Então a fuga é a especialidade dele, mostrando ali o seu caráter extremamente covarde. Bom, e quando ele evoca lá o Rincewind, ele tenta explicar para o garoto que na verdade ele não é um demônio, que ele não tem o poder de conceder aqueles desejos, né? E que são desejos que o Eric tem que são bem modestos, né? Ele só quer 3 coisas. Em primeiro lugar, ele deseja ser o senhor do mundo. Em segundo, ele quer possuir a mulher mais bela do mundo. E em terceiro lugar, ele quer viver para sempre. E é muito interessante que a mensagem principal ali é que cuidado com o que você deseja, porque as coisas vão acontecendo ali de muito ao pé da letra, né? Os desejos dele muito ao pé da letra, então é muito engraçado, tá? Tem algumas referências, além da clara referência ao Fausto, a gente tem algumas referências à civilização asteca, à Guerra de Troia, né? Então é interessante a gente lendo e reconhecendo ali essas referências, especialmente nos nomes que são assim levemente trocados e as situações também, né?
Mas assim, é muito engraçado. Eu marquei muito o livro, um livro pequenininho, eu fiz muitas marcações e eu dou muita risada com isso aqui, eu acho muito engraçado, tá? Apesar de eu ter marcado tanto, eu vou ler só dois trechos que eu marquei. Um falando do Morte, que é o Morte, é a Morte, mas ele é o Morte do sexo masculino, é um personagem que também aparece em várias. E aqui tá dizendo, tá falando sobre ele. Morte parecia alguém que, se escrevesse um livro sobre dietas, criaria um best-seller. Eles nunca dão às crianças as coisas de que elas realmente necessitam. Você está falando de amor e orientação? Não, eu estava pensando numa surra. Então, assim, vale muito a pena, porque o humor dele é extremamente sutil, inteligente, sarcástico, e ele faz ali essa série, ela é uma espécie de sátira ao gênero fantasia, aos livros de RPG. Então, eu me divirto muito, eu adoro, quero ler a série inteira. E para encerrar o mês de março, li dentro desse volume aqui da Biblioteca Azul, Contos Completos do Monteiro Lobato. É mais um projeto que eu estou fazendo, que eu estou relendo a obra adulta do Monteiro Lobato, juntamente com a leitura aqui desse Monteiro Lobato livro a livro, organizado pela Marisa Lajulo, que é a principal estudiosa da obra do Monteiro Lobato, né? Então eu estou lendo na ordem cronológica, né, de acordo com os capítulos aqui que ela coloca, onde ela faz uma crítica muito rapidinha sobre cada livro. E o livro que eu li aqui em fevereiro foi o Cidades Mortas, dentro desse volume. Ele é curtinho de ler também, tá? São 25 contos, muito rápidos de se ler. Ele foi publicado pela primeira vez em 1919 e tem como tema central, a maioria de seus contos tem como tema, ele traz como cidades fictícias duas cidades chamadas Oblivion e Itaoca, que são cidadezinhas assim interioranas, muito pacatas, né? E o tema desses contos geralmente são a estagnação econômica dessas cidades, principalmente por conta ali da mentalidade tacanha ali de seus habitantes, né? Que são muito avessos ao progresso, então são muito contra todas as tecnologias e tudo que aparece de novo. Então ali vão vivendo aquela vidinha ali, a cidade parece parada no tempo, porque os seus mandantes ali, eles não querem evoluir. E como sempre, o Monteiro Lobato extremamente sarcástico, né, com a sua pena muito afiada, muito irônico, está fazendo crítica a várias personalidades políticas, né, e algumas da literatura. Depois uma das vítimas aqui dele, nesse livro, é o Bernardo, autores não só como o Bernardo Guimarães, mas o indianista, esqueci o nome, José de Alencar, mas ele pega muito no pé do Bernardo Guimarães, em que fala em que eles enaltecem o homem do interior, o homem da roça, né? Então esse trecho aqui que eu vou ler. Bom, na roça de Bernardo Guimarães, os prados são amenos, os vergéis floridos, os rios caudalosos, as matas viridentes, os píncaros altíssimos, os sabiás sonorosos, as rolinhas meigas. Nossas despeitadíssimas caipiras são sempre lindas morenas cor de jambo. Então ele critica essa coisa dos autores enaltecerem muito o homem do campo, sem verem ali as suas mazelas, os seus verdadeiros problemas, que na visão dele tem que ser erradicados ali, né? Através principalmente de educação, às vezes medidas sanitárias, né? Como ficou evidente no livro Jeca Tatu, o Problema Vital. Então, muito bom, muito sarcasmo, e os contos são, na maioria das vezes, eles têm um tom irônico e tragicômico, tá? Então, muito bom, gosto muito da obra adulta do Monteiro Lobato. Então é isso, espero que tenham gostado. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Deixem nos comentários o que leram, o que conhecem, e vamos falar sobre essas leituras. Até a próxima! There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a